professor João falando com vocês e vamos, de certa forma, rever um conteúdo que já iniciamos, que já tivemos um contato com ele, certo? Que seria o período composto por coordenação, beleza? Agora, o que seria o período composto por coordenação? Na verdade, o que seria o período composto? Como aqui está dizendo, o período composto é aquele período que possui mais de uma... O período composto é aquele que possui mais de uma oração. Pode ser período composto por coordenação ou período composto por subordinação. E lembrem-se, período composto é aquele que possui mais de uma oração. E período pode se subdividir em coordenação e subordinação. Período composto coordenado e período composto subordinado. O período composto coordenado é aquele em que necessariamente são autônomos em relação ao sentido. Ou seja, é onde existe em si duas orações que uma não necessita da outra, tá? São independentes entre si, porém, quando estão juntas, faz com que aquela frase tenha um sentido único. Beleza? Acredito que dá para vocês compreenderem aí. Para continuar com esse conteúdo, temos que voltar mais um pouco e lembrar ou relembrar o que seria uma oração. Pronto. Oração nada mais é do que um verbo. Simples. Oração nada mais é do que o verbo de uma frase. Se diz que uma frase possui uma oração, essa frase possui um verbo. Se diz que a frase possui mais de uma oração, 2, 3, tanto faz, ela possui mais que um verbo. Como está falando assim, aí, oração é quando se tem um verbo e o sentido da frase gira em torno desse verbo. Se caso essa frase possui uma única oração, o sentido dessa frase está sempre girando em torno dessa oração, certo? Deu para compreender, deu para relembrar um pouquinho o que seria oração? Agora passamos para o que seria o período, já que estamos falando sobre período composto. Existem dois tipos, o período simples, que é composto apenas por uma única oração, ou seja, só tem um único verbo. E existe o período composto, tem duas orações ou mais, e eles são juntos pelo mesmo sentido. O período composto possui dois verbos ou mais e estão sempre juntos pelo mesmo sentido. Simples, básico. Período simples, uma única oração, onde o sentido todo está junto daquela oração, daquele verbo. E período composto, duas ou mais orações, dois ou mais verbos, e o sentido estão juntos pelo mesmo... esses verbos estão juntos pelo mesmo sentido, certo? Coordenada, se você observar na colocação do período composto por coordenação, tá? As coordenadas, em si, as frases coordenadas, elas se subdividem em assintética e sindética. Explicando. Em biologia, em ciências, vocês sabem que o A ele tem a conotação de negação, de não. Então, assintética, não sindética. Simples, tá? O que seria uma coordenada assindética? É aquela oração que está... que elas sempre estão juntas por pontuação. Por ponto, por vírgula, sempre estão juntas por pontuação. Essa em si é uma das mais comuns e mais fáceis de se lembrar, né? De se utilizar e de se identificar. Orações coordenadas assindéticas são aquelas que são sempre ligadas à pontuação, normalmente vírgula. Tá? Lembrando disso, você faz você encontra as orações coordenadas facinho. Um exemplo de orações coordenadas assindéticas ligadas por pontuação é essa frase: cheguei, vi e venci. Simplesmente, cheguei, vi e venci é uma frase composta por 3 orações. Lembra o que é oração? Oração, verbo. Como uma frase composta por 3 orações: cheguei, vi e venci. O verbo chegar, o verbo ver e o verbo vencer. E estão divididas por a vírgula. Simples, dividida por pontuação. Por isso que é uma coordenada assintética. Tá? Continuando, vem agora em seguida as coordenadas sindéticas. Tá? Aí, se você
São coordenadas assindéticas, estão sempre ligadas à pontuação. São separadas, na verdade, por pontuação. E coordenada sintética ou sindética estão ligadas por conjunção. Simples. Coordenada sindética ligadas por conjunção. Aí, como nós sabemos, português possui muitas subdivisões. E isso nós vemos desde o início. Não é à toa que essa, diferente da assindética, que é simplesmente aquilo, essa tem as suas subdivisões. Quais seriam essas suas subdivisões? Seriam as conjunções que vão ser utilizadas para fazer essa ligação das frases. A primeira conjunção é a conjunção aditiva, que o próprio nome já dá a entender o que ela é. Ela expressa a ideia de juntar, de adição, né? Expressa ideia de adição. Conjunção aditiva, adiciona. O que está unido junto às conjunções aditivas, alguns exemplos, são elas, as conjunções no caso, e, nem e mais, e também. E, nem, mas e também. São essas aí as mais utilizadas, as conjunções aditivas. Observamos em um exemplo essa frase. Gustavo gostava muito da escola e não deixava de assistir uma aula. Vamos lá. Gostava muito da escola e não deixava de assistir uma aula. Qual é o verbo aí? O verbo em si é gostava. Gostava muito da escola e, olha a colocação, e não deixava de assistir uma única aula. Se voltarmos um pouquinho, lembramos que coordenação, período composto por coordenação, elas são orações que fazem sentido sozinhas, porém, se unir-las, fazem com que elas possuam um sentido juntas. Gostava muito da escola. A oração aí desse corte da frase é o quê? Gostava é o verbo gostava, possui uma única oração, um único verbo. Gostava muito da escola. Essa frase por si só já dá para se subentender, sem precisar de complemento. Porém, vem o restante. Não deixava de assistir uma aula. Não deixava de assistir uma aula. Também por si só se sustenta. Mas se eu quiser juntá-las, vão fazer sentido juntas. Vão formar uma única frase com um único sentido. E para isso eu preciso de o quê? De uma conjunção, aí nesse caso a conjunção aditiva, que seria o e. Gostava muito da escola e não deixava de assistir uma aula. Perceberam? Elas só possuem sentido normalmente. Mas se quiser juntá-las, claro, com uma conjunção, qualquer que seja, faz-se um sentido em comum. A próxima é a adversativa, tá? A conjunção adversativa. Traz a ideia de oposição. Claro, se você lembrar da colocação adversário. Quem é um adversário? É aquela pessoa, aquele ser que vai contra você. Não? Então, traz a ideia de oposição, ou de no caso, que se declara na oração anterior. Normalmente, a conjunção aditiva ela se declara na oração anterior a que vai ser oposta, a que vai ser adversária. As conjunções, no caso, o exemplo da conjunção adversativa seria esse. Sempre fui muito estudioso, vírgula. No entanto, não se adaptava na nova escola. Voltando. Sempre fui muito estudioso. No entanto, não se adaptava à nova escola. Eu sempre fui estudioso. Ao que vem agora para ir contra esse fato que eu sempre fui muito estudioso? Vem simplesmente isso. No entanto, não se adaptava à nova escola. Ou seja, a primeira informação da primeira oração relata que eu era uma pessoa que gostava de estudar, estudioso. Porém, a segunda oração, a segunda informação, vem mostrando algo totalmente contrário. Não me adaptava na escola. Eu era estudioso, porém, no caso, no entanto, eu não me adaptava à escola.
é adversário, é adversativa, é contra o que foi falado antes. Lembrando, uma ressalva, bom você prestar atenção que antes das conjunções adversativas, lembre-se, antes das conjunções adversativas, sempre use vírgula. Se lembrarmos um pouquinho, ó, sempre fui muito estudioso, vírgula, lembra que eu frisei a vírgula na leitura anterior? Vírgula, no entanto, não se adaptava à escola. É exatamente isso. Antes de qualquer conjunção adversativa, possui-se uma vírgula. Fácil. E isso ajuda você a identificar as conjunções adversativas. Próxima conjunção é a conjunção, que também é de fácil forma de localização, é a conjunção alternativa. Que no caso traz ideia de opção. Traz ideia ou um exemplo que vai ser a próxima colocação. Ou isso ou aquilo, ora isso, ora aquilo, quer queira, quer não, sempre ideia de opções. Sempre ideia de opções. Até porque o próprio nome da conjunção é conjunção alternativa. Aí um exemplo seria estude. Ou não sairá neste sábado. Percebeu a alternativa? Ou você estuda, ou você não sai. Ora você come, ora você dorme. São sempre opções, tá? E essa conjunção em si traz essa ideia de opções. Pronto. Vamos entrar aqui nas duas finais, que são um pouco mais complicadas, né? Porque dá a entender que são muito parecidas, porém possuem um sentido diferenciado, que seria a conjunção conclusiva. Simples, traz a ideia de conclusão. Aí vem logo, portanto, por isso. São essas as colocações, as conjunções conclusivas. Logo, portanto, e por isso. Aí, vamos à frase. Estudou como nunca fizera antes. Conseguiu, pois, a aprovação. Estudou como nunca fizera antes. Conseguiu, pois, a aprovação. Vamos observar. O pois aí seria o quê? Estudou como nunca fizera antes, pois não. Estudou como nunca fizera antes. Conseguiu, pois, a aprovação. O pois em si é a ideia de conclusão. Se ele estudou, ele foi aprovado. Se ele estudou, ele conseguiu. Então, o pois tem a ideia aí, nessa conotação, sempre na segunda parte da oração, ó, estudou como nunca fizera antes. Sempre após a segunda oração, sempre após o segundo verbo, tem-se a conotação de conclusão. Estudou como nunca fizera antes, conseguiu, pois, a aprovação. Aí vem a próxima, que é a explicativa. Primeiro foi a conclusiva, a anterior foi a conclusiva e agora a explicativa, que traz a ideia de explicação. Aí vem porque e pois. Eita, mas pois não foi usada como conclusiva? Por que ela vai ser usada como explicativa? Porque dependendo de como é usada, modifica-se o sentido. Um exemplo básico é esse, olha. Tem até na colocação inicial. Você lembra? Se trocado a posição, troca-se o sentido de conclusiva. Passa para explicativa. Ou seja, se trocar a posição de conclusiva, passa para explicativa, ou de explicativa, passa para conclusiva. Olha ele aqui. Conseguiu a aprovação, pois estudou como nunca fizera antes. Percebeu? O pois, ao invés de estar após a segunda oração, o segundo verbo, ele agora está no início. Conseguiu a aprovação. Ele tem agora o sentido de explicar. Conseguiu a aprovação. Como foi que ele conseguiu a aprovação? Porque ele estudou como nunca fez antes. Tá? Lembre-se, conclusiva sempre está após duas orações, dois verbos, tá? E a explicativa trocando os lados, a noção de orações sempre fica sendo
sempre fica, ou na maioria das vezes fica sendo a segunda oração. Aí sim, dá-se a noção de com a mesma conjunção. Pois. E aqui, um compêndio fácil, mais rápido de vocês lembrarem sobre as conjunções, né? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Tá? Tem uma noção básica dela. Aditivas são iniciadas principalmente por e assim vocês dão uma observada melhor e vão ficar mais a par a situação do período composto por coordenação. E obrigado pela atenção, pessoal. Espero que tenha, pelo menos, ajudado vocês um pouco nessa constituição sobre o período composto por coordenação. E até a próxima.